Nós vamos rezar a Degan, Armando. De Oliveira. Opa! Tá na hora. Tudo bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Bendito seja Para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos que somos pecadores e vamos pedir que Ele absolva os nossos pecados para participar da missa. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nesse dia revelaste o teu Filho Jesus a todos os povos, sobretudo aos gentios, guiados por uma estrela, a nós que já vos conhecemos pela fé, levai-nos a contemplar face a face a tua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos lá. Vai. Terceiro Isaías. Vamos ver. Isaías 60, né? Capítulo 60 é o terceiro. É o trito Isaías. O terceiro. É o último. Dos 3 Isaías que escreveram o livro todo, esse é o último. Calma. Fica aí. Tá bom. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã, Efá, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Seja Deus.
A todos. Deus governará o teu povo com justiça e os pobres com equidade. Deus fará florescer a justiça nos seus dias, uma grande paz até o fim dos tempos. Deus dominará de um lado ao outro do mar, do grande rio até os confins da terra. Deus vai socorrer o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Deus terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ai. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judéia no dia do rei Herodes. Quando chegaram a Jerusalém, os magos vindo do Oriente. Cadê? Onde está? Perguntaram eles, o rei dos judeus, que acabou de nascer. Nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos até aqui para adorá-lo. Quando ouviu tal notícia, Herodes ficou muito perturbado. Não só ele, a cidade inteira de Jerusalém ficou em alvoroço, perturbadíssima, por causa dessa notícia. Então Herodes reuniu todos os príncipes, os sacerdotes e escribas do povo e perguntou: onde é que deveria nascer esse tal Messias? Eles responderam: profeta Miqueias. Falaram para ele: em Belém da Judéia, porque assim está escrito lá, Miqueias capítulo 5, né? E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti vai sair um chefe que será o pastor de Israel, o povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que eles tinham, em que tinha aparecido essa tal estrela. Depois enviou todos os três a Belém e disse: vão lá, se informe direitinho acerca do menino. Quando voltar, quando encontrar, vocês me avisem, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente
seguia à sua frente e parou justamente aonde estava o menino Jesus, ali na manjedoura. Ao ver a estrela, sentiram uma grande alegria os reis magos. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram o menino Jesus. Depois, eles abriram os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, e avisados em sonho por Deus, para não voltarem lá na presença do Herodes, os reis magos então voltaram para o Irã, a terra deles, voltaram para a sua terra por um outro caminho. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos caríssimos, saibam todos que pela misericórdia de Deus sentimos alegria pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e também anunciamos a todos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. Dia 18 de fevereiro deste ano, começaremos com a quaresma, com o jejum na quarta-feira de cinzas. Dia 5 de abril, com alegria, celebramos a Páscoa de Jesus. No dia 17 de maio, ocorre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, acontece a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa de Corpus Christi, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro de 2026, será o primeiro domingo do tempo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, hoje é dia da Epifania, festa de Reis, né? Que oficialmente no Brasil a gente celebra dia 6 de janeiro, pela nossa tradição também. A festa de Reis, a Epifania. Epifania significa manifestação, né? A palavra grega, epifania, manifestação. A festa de Reis tem um significado muito importante na fé do cristã, sobretudo, porque revela que Deus tem uma luz. Há uma luz em Deus. Uma luz que ilumina tudo. Uma luz que ilumina tudo. Da Epifania, nós celebramos essa mensagem muito bonita do cristianismo, do Evangelho. É uma alegria que se soma ao Natal, é lógico, né? Porque o Natal é o ponto de partida de tudo, né? Celebramos o mistério do Natal, também celebramos esse mistério que acontece na festa de hoje, que os católicos do Oriente, a festa de 6 de janeiro é muito mais importante que tudo. O 6 de janeiro é para eles o Natal deles. Nosso Natal celebramos dia 25 aqui. Mas do outro lado do mundo, os católicos celebram o Natal dia 6 de janeiro. É na festa da Epifania, né? Então, é uma alegria muito grande celebrar a Epifania, celebrar os Reis Magos, conhecer de perto essa gente, né? Que isso aqui é mencionado no Evangelho de Mateus, sobretudo. Mas não é muita gente que gosta disso não, porque na verdade você sabe, né? Não é todo mundo que gosta. A oposição a Deus, a oposição a Jesus Cristo, e começou desde quando Maria estava grávida. Nós já sabemos disso, né? No mundo de hoje também é a mesma coisa, né? Tem muita oposição à fé, preconceito, muita coisa, né?
hoje em dia, os grupos conservadores, né, fundamentalistas no cristianismo, né, nos católicos e nos evangélicos, né, são grupos que existem aí que não gostam muito desse negócio de Deus gostar de todo mundo, não. Eles não gostam disso. Deus parece que é uma propriedade deles, entendeu? Que eles querem trancar Deus assim. E não é verdade. Não consegue, é lógico, né? É um rancor muito grande, né? Tem muita gente rancorosa, grupos rancorosos, preconceituosos, né? Imagine falar que um rei mago, um deles era preto, né? E o Baltazar era preto, né? Um era jovenzinho, parece que o Gaspar era novinho, né? O Gaspar tinha uns 20 e tantos anos só. É bem novinho. Um outro era mais velho, né? Falar que um dos irmãos era preto, para muita gente é uma ofensa, hein? Hum, já torce o nariz. Então, é muita gente rancorosa, cheia de ódio no coração, não tem fé. De gente que se agarra a uma fé, uma teologia falida, né? Uma teologia falida, uma teologia desatualizada, uma teologia sem sentido, né? Uma teologia que, em vez de libertar, escraviza, né? Tem gente que é adepta à teologia da escravidão, e fim de papo, né? Teologia não é para escravizar, teologia não é para isso. A igreja não pode se juntar a esse tipo de gente. Deus me livre e guarde. É aquilo que Santo Agostinho falava. Tem gente que só quer viver na escuridão mesmo. Escuridão, trevas, só quer viver, né? Não tem nem coragem de admitir essa iluminação, né, que Deus nos dá, né? Não tem nem coragem de erguer os olhos para o céu, né? Fazendo nada, que é capaz de querer de topar com a cara de Deus e ficar com raiva ainda por cima, né? A gente tem que lutar pelo mundo, né? Um mundo mais justo, um Brasil fraterno, solidário, né? Justo, né? É querer isso, lutar por isso, né? E é nesse sentido, quem é assim, nossa, realmente a fé é uma revelação maravilhosa. Sente alegria no Evangelho, né? Sente alegria, sente impulso, sente coragem, sente ânimo para enfrentar todas as dificuldades que o mundo nos dá, né? É uma opção, a gente fica grato a Deus, né? Essa é a verdade. E tem gente que não é assim, né? Infelizmente, tem gente que não quer ver a luz de Deus, não enxerga, quer viver na escuridão, na ignorância e na burrice, hein? Porque uma coisa é a pessoa ser ignorante, né? Outra coisa é a pessoa ser burra. Burrice, olha, não tem perdão. A ignorância tem, né? Porque eu não sou médico, né? Eu sou ignorante em medicina, né? Então, agora, burrice, né? Eu querer debater com o médico, eu querer dar na cara do médico, querer. Não dá, né? Aí é complicado. Mas ser burro é pecado, né? Ser burro. Ser burro é pecado, né? Com todo respeito aos burros, os animais que estão ali na janelinha também, com todo respeito a eles. Para nós, ser humano burro é realmente um pecado muito grande, né? Porque realmente não quer olhar, não quer enxergar, né? Quer ver as coisas, né? O Evangelho de hoje, Mateus 2, 1 a 12, fala da infância de Jesus, continua falando, né? E a gente continua contemplando o Natal, contemplando o mistério do nascimento de Jesus. Jesus vem para salvar, a Epifania é um fato histórico, né? É um fato, porque fora da Bíblia, você tem a história de Israel, você tem a história dos povos antigos, então tudo lá escrito lá que esses reis magos baixaram lá em Jerusalém, entendeu? Você nunca acredita na Bíblia, tudo bem, vai pegar a história, né? História antiga, vai lá, né?
procura saber as direitas. A Epifania é, é um episódio que fala do destino de Deus, destino de Jesus, significado, o que significa Jesus, o nascimento do menino Jesus. Ó, cadê a Neuza? Ô, Neuza, faça favor de sentar aqui. Você está preocupado com lâmpada? Para que você quer acender essas coisas? Senta aqui. Participa da missa, vai. Larga de mão. Ninguém precisa dessas coisas. Para rezar não precisa ter essas coisas. Né? Não é essa a questão. É que ela quer fugir da participação. Senta aí, participa da missa também com os outros, pra gente, vai. Fica aí. A figura dos reis magos é muito importante, né? Nesse sentido. E aí nós sabemos tudo. Né? Hoje em dia você sabe um monte de coisa. Os reis magos eram persas, eram do Irã, né? Reis persas. Era um povo muito. A palavra mago não é mago de magia, de feitiço, de varinha de mágica, essas coisinhas de Alice. Não é mágico de Oz, não é isso, não tem nada a ver. A palavra mago é a palavra do persa, a palavra persa. Nem hebraico é, nem grego é. Colocaram aqui na Bíblia porque são muito avançados. Mateus era muito avançado mesmo. Que é uma palavra estrangeira, né? O mago é uma palavra estrangeira, quer dizer, é uma pessoa importante, né? Que é da linguagem, da língua persa, né? Os persas são, os iranianos são um povo excepcional no mundo, né? Impressionante, né? Os primeiros a usar o petróleo, né, no mundo, né? Vocês sabem que os persas, o Irã tem uma grande reserva de petróleo também. A Venezuela tem no mundo inteiro. Venezuela, o Irã também tem uma reserva de petróleo gigantesca, né? E os iranianos lá atrás, Virgem Maria Santíssima, e começo, né, eles aprenderam a usar o petróleo, né? A usar o petróleo bruto, né? Lógico, usar o petróleo. Então é um povo assim que é muito importante. No Oriente ali, todos são importantes, mas o Irã é um povo muito importante. É um povo que sempre foi inteligente, na vida inteira. É um povo que sempre cuidou, zelou para a educação, né? Além de ser bonito, né? Porque no Irã todo homem é bonito, as mulheres todas são bonitas. Todo mundo é bonito. É impressionante. E a educação é um modelo maravilhoso. Você conversa com um moleque de 12 anos no Irã, molequinho de 12 anos. Não, meu filho, quantos livros você leu em 2025? Ele vai falar uns 15, 16 livros lidos em 2025. Se perguntar aqui, fazer uma checagem aqui esse bando de velho que está na minha frente, esse bando de gente aqui na minha frente. Quantos livros você leu no ano 2025? Capaz de. Não lê. Não lê porque não tem educação. A educação, a leitura, o livro é fundamental para a educação, né? Não basta ler internet, essas coisas, essa bosta dessa Wikipedia também, aí que o pessoal vai atrás dessas coisas também. Tudo coisa errada também que está escrito lá, informação falsa, está cheio, né? Então, é um livro, né? Por isso que o Irã é um povo notável, né? Um povo notável, um povo disciplinado, bonito, é um povo que tem uma cultura muito interessante, uma história, né, muito interessante. E os reis magos são de lá. Olha que coisa, né? São de lá. É, os reis magos, olha os reis magos, lá atrás, o fascínio pela astronomia. Não é astrologia não, hein? Não é peixes, ares, o que é, nem sei, essas coisas. É a astronomia, a curiosidade do dia, da noite, do sol, disso, daquilo. Os nomes dos planetas todos surgem lá, pra vocês terem uma ideia. Planetas, os caras lá pegar um treco lá e ampliar e descobrir. Olha o Saturno tem aqueles anéis lá, não sei o quê.
Isso lá, entendeu? O Kepler, né, que foi um grande astrônomo, Kepler, né? Ele comentou no livro dele que a estrela de Belém, na verdade, era uma estrela, uma supernova, né? Uma supernova que é, existe, nós sabemos, existem as estrelas novas e supernovas, né? A supernova é uma estrela que ela vai, ela tem um brilho e chega um momento que ela explode, a supernova. Ela explode. É uma explosão de luminosidade, porque no espaço não existe luz, né? Vocês sabem. Todo mundo sabe aqui. Não vou ficar perdendo meu tempo, vocês entendem muito bem disso. No espaço sideral não existe luz, é tudo preto, tudo escuro, né? A gente olha para o céu, você vê as estrelas por causa do sol, né? É só por causa disso, se tirar o sol de lá, acabou, não tem mais nada, né? O espaço, tanto é que a escuridão é tão grande, os astronautas não podem ficar muito tempo no espaço, porque já descobriram, né? A NASA descobriu o quê? Isso dá doenças, né? Causa fraqueza enorme no corpo, a pessoa morre logo por causa da falta de luz, não tem luz, né? Iluminação, né? Natural, tem uma iluminação natural, né? Todos esses filmes de ficção científica que a gente vê, é tudo falso aquilo ali. Aquelas naves, aquelas coisas, tudo falso, não existe isso, né? Na realidade, a realidade bruta mesmo é essa. Então, tudo tem a ver, né? Se você for olhar bem, a epifania tem a ver com a astronomia, com a escuridão, com a luz, com tudo, né? Os povos do Irã, representados pelos reis, vão até Belém para presentear o menino Jesus. Eles vão presentear o rei, né? O Belchior, o Baltazar. O Belchior era o mais velho, né? Não lembro agora a idade dele. O Baltazar, que era o preto, né? E o Gaspar, que era o mais jovem, todo 20 e tantos anos, um pouquinho novinho de tudo, né? Eles vão levar esse presente, né? Agora, não foram só os três sozinhos, óbvio, são reis. São pessoas ricas, né? Tem dinheiro. Vai soldado junto, vai cozinheiro, vai fazer comida, tenda, vai tudo junto, né? A gente reclama dos assaltos de hoje, mas naquele tempo lá, o assalto dos assaltos era pior ainda. Então, um rei com ouro, muito dinheiro, tem que andar com um bando de soldados junto para proteger, né? Então, foi uma tropa mesmo de gente, né? Com os reis magos para Jerusalém, por isso que causa aquele alvoroço todo, né? Na cidade, todo mundo fica espantado, né? De ver aquele bando de gente, um mundaréu de gente entrando na cidade e eles vão até falar com os reis magos, vão falar com Herodes, que é o protocolo, né? Governo de um lado, governo do outro, você tem que ter educação contra o governo. Você não invade a cidade. Você vai lá, você tem que conversar, para ele levar um presente, uma coisa ou outra. É um protocolo político que existe desde o tempo antes do Império Romano. Existe, né? Para ser respeitado. Os reis magos, eles levam umas caixinhas de ouro, né? Eles levam numa caixinha o ouro, o incenso e a mirra, que são os três grandes presentes, riquíssimos na época, leva para Jesus. As caixinhas de ouro estão na cidade de... Onde está, minha gente? Ai, meu Deus do céu, viu? Onde está as caixinhas de ouro que eles levaram lá para Jesus? Que cidade da Europa está? Na Alemanha. Está lá, exposta na Catedral da Colônia. Está lá. Relíquia histórica, né? Então, de fato, aconteceu mesmo esse tipo de coisa. Não é invenção da Bíblia, invenção de fé, invenção da fé, invenção de católico, nada. De fato, aconteceu, porque a fé católica é muito enraizada no aspecto histórico, né? Desvincula uma coisa da outra com o evangelho. E Colônia, todo mundo sabe, né? É uma cidade muito antiga. E é nessa cidade que surgiu
Colônia. Sabe aquele perfume? Colônia surgiu na cidade de Colônia. A verdadeira colônia, aquele negócio que você passa na mão, depois que você faz a barba, você faz assim, ou às vezes a gente passa, né? A verdadeira colônia é lá na cidade de Colônia. Nós aqui não temos uma verdadeira, aqui é tudo mequetrefe, aqui é tudo falso, é tudo, né? É lógico. A verdadeira colônia é fabricada na cidade de Colônia e que não tem um nome certo, ela chama colônia, né? E é numerado, né? A colônia verdadeira mesmo é a colônia, está lá no vidro, colônia 4711. Essa é a verdadeira colônia. Né? Que depois o mundo copiou, né? Tentou copiar e fez essas porcarias que só dá uma coceira na gente. A gente passa a colônia por dar uma coceira danada em nós. Porque não é verdadeiro, lógico. Enfim, o relicário dos Reis Magos está na cidade de Colônia, na Catedral de Colônia. É só ir lá. Vai lá e olha. Né? Eles levam os presentes, mas na verdade é Deus que dá presente. Vamos falar calma. Quem dá presente bom mesmo é Deus. Deus é que dá uns presentes bons. Presente para quem? Para eles, os três. Olha que presentão que Deus dá, né? O dom do chamado. É um presentão isso. Ser chamado por Deus, né? O dom do discernimento. Porque na verdade tem que ter discernimento. Lembra que eles não são judeus, hein? Eles não são judeus. Eles são iranianos. Então, eles são chamados, o discernimento, eles têm que fazer o discernimento, né? E se surpreender, a surpresa. São 3 grandes presentes que Deus dá para os Reis Magos, que é um presentão que vale muito mais que aquelas caixinhas lá, mequetrefe, que deram para Jesus, né? É óbvio, né? O presentinho que eles dão lá, né? Agora, o dom do chamado, o dom do discernimento e o surpreender-se com Deus, isso é um presentaço, né? É um presentaço. É um grande presente que eles vão levar para a vida inteira e que vai servir muito para eles, né? Durante a vida deles todos, até o dia que eles morrem, né? Né? São dons. Você reparou que são presentes que no fundo, Nossa Senhora já recebeu, não é? Chamado, discernimento, a surpresa, a chegada de Jesus. Nossa Senhora já tinha recebido esses presentes. O São José também. Os pastores de Belém também. Então, os Reis Magos recebem o mesmo presente, né? Que o anjo Gabriel deu para a mãe de Jesus, para Nossa Senhora. Mateus então confirma que de fato a visita dos Reis Magos, que revela que Jesus é rei, mas não é um rei igual, não é um rei normal, não é um rei que a gente imagina, né? É um rei esquisito. Tanto é, eles chegam, eles vão falar com Herodes. O rei não está no palácio? Onde está esse rei? No palácio não está, mas que rei é esse? Onde está? Não nasce no palácio o rei? Para nós é normal. Nasceu o filho do rei William, não sei o quê, do rei Charles. Nasceu aonde? Nasceu no palácio de Buckingham, que é o palácio. Para nós é normal. Ninguém vai falar assim, ó, nasceu o filho do rei, sei das quantas. Onde ele nasceu? Nasceu num beco lá em Londres, qualquer, cheio de xixi, de cocô e de cerveja. Ninguém. Não tem sentido para nós, né? Não, foge da lógica para nós. Assim, os Reis Magos, é nesse sentido que eles ganharam o presente, a olhar o mundo, ampliar o mundo, enxergar o poder de Deus de verdade mesmo, né? Eles então fazem essa viagem, itinerário de fé, levar esses presentinhos lá que eles vão levar para Jesus, né? Eles acreditam,
por causa da ciência, da astronomia, eles acreditam em Deus. Eles acreditam nos sinais de Deus. E eles se deixam levar pelos sinais de Deus. Precisa ser muito homem mesmo, corajoso para fazer isso, hein, gente? Então, essa experiência de celebração dos Reis Magos é transformadora para eles, como está no texto de Mateus, e também para todos nós. Essa experiência de transformação deles entrou na cultura do cristianismo, na religião cristã, no Oriente, na literatura mundial. Todo mundo aqui conhece o famoso poeta norte-americano, Eliot, né? T.S. Eliot, famosíssimo, que criancinha de 4, 5 anos já na creche tem que estudar, tem que aprender, né? Eliot escreveu um poema chamado A Viagem dos Reis Magos, A Jornada dos Magos, que é uma beleza. E não só ele, né? Também outros escritores universais da Europa, a visita dos Reis Magos é transformadora. E o Eliot, nesse poema, A Viagem dos Magos, né? De 1900 acho que é 1909, porque o Eliot começou a escrever em 1909, por aí, década de 30, mais ou menos, né? A época de grandes escritores norte-americanos, né? Famosos, gente com consciência. Ele escreve esses poemas maravilhosos. A cultura, né? Um episódio religioso transformador de um país que nem é do nosso, ele entra na nossa cultura. É bonito ver o povo fazer a festa dos reis, né? Essa festa dos reis, a festa do Divino Espírito Santo, a música tentaram mudar o nome de festa dos reis, né? A festa do Divino Espírito Santo, mas não foi a folia de reis, né? Folia de reis mesmo. Então, esse episódio transformador, né? Essa luz, né? Essa luz. Mateus destaca, então, a surpresa do Herodes também, negativa, né? Surpresa negativa do Herodes, quando recebe a visita dos reis. Os reis já chegam, onde é que está o rei? Cadê o rei? Viemos visitar o rei recém-nascido, né? Ai, meu Deus, Mateus coloca tudo isso. Você já reparou que tem um problema de fundo aí? Qual o problema de fundo? É a fé? Não é. É a política. Herodes é um político. O texto de Mateus revela quem é ele. Ele é um asno. Ele não tem fé, ele não acredita em Deus, ele nem conhece a Bíblia, ele nem sabe quem é Miqueias, o que falou Miqueias, sabe nada. Ele é um asno, com todo respeito aos asnos, né? O Herodes é um asno, é um cara bruto, é um cara sem educação, é um cara imoral, é um bandido assim, de marca maior. E o texto revela isso, né? Hipócrita, né? Ele é muito hipócrita. Eu também quero ir lá adorar. Eu também quero adorar, né? Quer matar, né? Ele vai mandar matar as crianças, né? Depois, quando os reis magos vão embora, ele manda matar as crianças, as mães, né? Matar 3.000 mulheres, 3.000 crianças recém-nascidas, meninos, né? Ele precisa ter um bater bem da cabeça, né? Isso não pode ser normal. Então, o Mateus coloca tudo isso ali por detrás mesmo, né? Essa dificuldade de entender quem é Deus, o poder de Deus, que Deus é melhor que a gente. Essa capacidade revela em quem são as pessoas, a ignorância tremenda, né? Do Herodes, né? Por outro lado, mostra Maria que defende o Jesus, José que faz de tudo para defender da sua limitação toda, né, que eles têm. Então vai mostrando, né, tudo isso está dentro
de um contexto, né? Dentro de um texto, dentro de um subtexto, dentro de tudo ali, está tudo ali, né? E que ajuda a gente. Eu acho que daria um livro de aventura maravilhoso, só a História dos Magos, né? Um livro de aventura maravilhoso, né? Contar essa viagem, né? Que eles fazem, os problemas que eles têm que enfrentar, todas essas coisas, né? O Evangelho, então, nos fala disso, né? Dá para entender. Ele não pode ser ignorante. Você quer entender uma coisa da fé? Você tem que olhar, enxergar, questionar. Ah, o que Mateus está falando? Por que ele está falando isso? Você vê que no texto dele ele fala assim: os reis magos entraram na casa. Olha que detalhe. Opa, não é a manjedoura? É a manjedoura. Mas por que ele fala casa? Porque quando ele está escrevendo o Evangelho, 50, 60 anos depois, 70 anos depois, os cristãos estão morando em casas no Egito. A igreja dele é Egito, né? Alexandria. Você vive em casa, nas casas. Então ele faz uma dura crítica, não ao tempo de Jesus, mas ao tempo que ele está vivendo. É possível Deus visitar a gente, é possível Deus entrar na casa da gente. Não tem que estar morando na favela do Rio de Janeiro, não tem que estar morando na favela, não sei das quantas. Eu não tenho que estar morando numa rua sem esgoto, para Deus entrar. Deus pode entrar na casa da gente. Porque Deus pode, né? Você crer nisso, tem que crer nisso de fato, né? Deus pode mesmo, né? Então os magos vêm visitar, Herodes se sente ameaçado, comete aqueles erros políticos terríveis, né? Aí ele revela a mediocridade dele, a hipocrisia dele, ele revela que ele não tem fé, que ele é imoral, ele revela o ser dele, né? Contrapõe a tudo, né? Não tem amor à Bíblia, não tem amor a nada, né? A ninguém. É o homem mais horroroso que tem, né? No Novo Testamento é o Herodes, o pai, o filho, o neto, que são várias gerações, né? Que governaram. Não conhece nada. Hoje é um dia de reis, a gente pode falar assim, fazer essas pregações assim, bem universalistas, né? Essas pregações abstratas, né? Deus gosta de todo mundo, Deus não sei o quê, aquela coisa. Mas não é verdade. Lamento. Só faz esse tipo de pregação quem é safado sem vergonha. Porque se você olhar o texto do Evangelho de Mateus, né? O ensinamento não é um ensinamento estéril, ultrapassado. Espera lá. Os reis magos vieram visitar quem? Não vai esquecer. O menino Jesus. O menino Jesus está onde? Na manjedoura. Por que ele está na manjedoura? Porque ninguém quis abrir a porta. Quando Maria estava para nascer, o Jesus, ninguém quis abrir a porta. O José que achou aquele lugar horroroso lá. E ela teve o parto ali. Então, pera um pouquinho. Não desvia do foco, não. A visita dos reis magos significa novamente uma visita de Deus. E nem são os reis magos o centro da história. A personagem central é Nossa Senhora. É ela. Ela é a personagem central. Ela é a mãe. Todo mundo gosta de falar Teotocos, Teotocos, Teotocos. É muito bonito falar Teotocos, Teotocos. Mas o que é mãe? Que mãe? Aquela mãe. A mãe que está ali do lado da manjedoura, no meio daquele cocô de xixi, que aquilo ali é uma coisa nojenta. Essa é a verdade. É ela que está ali, protegendo, cuidando. Os reis magos chegam, vê aquele lugar horroroso. Imagina um cara que sai do Irã, vive aquele luxo, e imaginar que Deus vem nascer num lugar fedido daquele.
Deus vai nascer no palácio, né? Deus não vai nascer num lugar daquele. Então, olha, que coisa impressionante, né? É a realidade. Então, o dia de hoje, aí não pode esquecer do foco da coisa. Não vamos esquecer, né? É claro que é mais fácil, como eu falei, mais fácil ficar falando, esse amor universal, esse amor, das quantas, é tudo muito bonito, mas pera lá, não é bem assim não. O Evangelho de hoje nos mostra que Deus realmente vem presentear, visitar a mãe de Jesus, vem visitar a Sagrada Família, vem visitar aqueles pastor miserável que tinha lá em Belém, vem visitar um povo pobre, vem lembrar a palavra do Miqueias. Belém era um lixo, era uma cidadezinha que ninguém queria morar, que todo mundo odiava aquela cidadezinha, que o luxo era Jerusalém, o luxo era não sei aonde, toda a periferia era lugar de gente feia, horrorosa, nojenta, ninguém gostava, ninguém falava mal. É ali. Essa é a verdade, essa é a realidade da festa de hoje e que a gente tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Deus abre o olho da gente. Deus surpreende a gente. Deus é um mistério escondido mesmo, né? A gente pensa que Deus está no lugar. Deus às vezes está num lugar que você não quer nem olhar, não quer nem ver. Essa é a grande beleza de Deus. Deus está no meio dos pobres. Os pobres são as verdadeiras testemunhas da revelação de Deus. Deus está no meio dos pobres e o Filho de Deus também. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Oremos, ó Senhor, olhai com bondade para as ofertas da igreja, que não te apresenta mais nem ouro, nem incenso e mirra, mas te apresenta o próprio Jesus Cristo, seu Filho, que nesses dons se manifesta, se dá como sacrifício e se nos alimenta a nossa fé. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Em Cristo, luz do mundo, revelastes hoje os povos todos e o mistério da salvação. E manifestando
na nossa natureza mortal, nos revelasses com o esplendor da tua imortalidade. Por isso, com os anjos e os santos todos no céu, nós também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: o céu e a terra clamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, sois verdadeiramente santo e sois a fonte de toda santidade, reunidos hoje na tua presença em comunhão com a igreja no mundo inteiro, quando celebramos o dia santíssimo em que teu Filho único, eterno, convosco, na glória, se manifestou visivelmente na nossa realidade e é uma luz para os nossos olhos. Nós te humildemente te suplicamos então, santifica esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te damos graças porque o Senhor nos reuniu e nos deu a honra de estar aqui para, na tua presença, para melhor te servir e aprender nos santos mistérios. Humildemente nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja Católica, da Igreja do mundo inteiro, dispersa por toda a terra, tornar perfeita no amor, na caridade, como o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Munhac, e também com todos os leigos e padres no Brasil inteiro, que de fato lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós somos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que, da tua misericórdia, partiram deste mundo. Admita todos na luz da tua presença, salvadora e iluminadora. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todos da unidade, do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cai em tentação,
paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que a Eucaristia nos revela e que o Senhor nos dá a oportunidade de participar. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus faça de todos nós testemunhas verdadeiras da verdade, diante de todos os nossos irmãos, diante da sociedade que nós vivemos. Sejamos testemunhas desse amor de Deus, como verdadeiros discípulos de Cristo, que hoje se manifesta ao mundo como luz que brilha. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem para todo mundo. Larga de ser burro, hein, gente? Burrice é pecado, viu, gente? Ignorância não, mas burrice é errado ser burro.